Tem dias em que você se olha no espelho e sente uma rejeição que nem sabe explicar, como se houvesse algo em você que não deveria estar ali. Um traço, uma emoção, uma reação que escapa do controle e te envergonha. Você tenta sufocar isso, esconde, silencia, porque aprendeu que sentir raiva, ciúme, inveja, descontrole é errado. Mas e se essa parte de você que mais odeia não for sua fraqueza, e sim sua chave? Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A parte que você reprime não morre, ela se transforma. Ela encontra brechas, em explosões que você não queria, em julgamentos que escapam, em dores que se repetem. O nome disso é sombra. Tudo aquilo que você não quis ser, mas é. Tudo aquilo que você condenou, mas ainda vive dentro. E é por isso que o incômodo persiste. Não porque você é ruim, ou fraco, ou quebrado, mas porque você está lutando contra si mesmo. A sombra não é inimiga. Ela é a sua alma ferida, trancada, num quarto escuro, batendo na porta com força. O que você chama de ódio por si mesmo é muitas vezes a dor de não ser inteiro. Se esse vídeo já te confrontou nos primeiros minutos, inscreva-se no Psicopleno agora. Aqui não há respostas fáceis, mas há espaço para você recuperar o que tentou esquecer. A maioria das pessoas acha que precisa vencer seus impulsos, controlar seus sentimentos negativos, se livrar daquilo que considera lado escuro. Mas essa tentativa de eliminar o que não entende cria uma guerra interna silenciosa. Um campo de batalha onde não deveria haver luta, mas escuta. Carl Jung foi claro: a sombra não é o seu inimigo. É a sua parte silenciada. Aquela que você escondeu para sobreviver, mas que agora, ignorada, te sufoca. Essa sombra é feita de todos os pedaços seus que não foram aceitos, nem por você, nem pelos outros. A raiva que você engoliu para não parecer agressivo. A tristeza que abafou para não ser chamado de fraco. O desejo que reprimiu por medo do julgamento. O medo que mascarou com coragem fingida. Cada parte excluída virou sombra. Mas sombra não é escuridão pura. É luz bloqueada. É vida que não teve permissão para se expressar. Jung escreveu: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que não existe paz verdadeira sem reconciliação. Não há cura sem acolhimento. Você pode até continuar ignorando sua sombra, mas ela vai continuar moldando suas reações, suas escolhas, seus relacionamentos. Porque o que não é ouvido no consciente, grita no inconsciente. E o que é rejeitado em você, inevitavelmente te controla. Você tenta manter o controle. Finge que está tudo bem. Se esforça para parecer equilibrado, consciente, forte. Mas por dentro existe uma parte sua exausta de ser ignorada. E quando ela não aguenta mais o silêncio forçado, ela se manifesta. Aparece na explosão que você não consegue conter. Na crítica dura que você solta antes de pensar. No ciúme disfarçado de proteção. No julgamento que você projeta nos outros, mas nasceu em você. Carl Jung dizia que a sombra não confrontada se projeta nos outros, e talvez por isso você se irrite tanto com comportamentos que nem são tão graves assim. O que você não tolera no outro pode estar refletindo o que você esconde em si. A aversão nasce muitas vezes do espelho. Aquilo que você condena lá fora pode ser só o reflexo de algo que você ainda não teve coragem de acolher por dentro. Quanto mais você reprime, mais a sombra governa, e governa em silêncio. Te empurra para repetir padrões, atrair relacionamentos dolorosos, sabotar suas próprias escolhas. Você acredita que é azar, karma, destino, mas muitas vezes é só a parte ignorada tentando ser notada, tentando voltar para casa. A sombra não quer destruir você, ela quer ser integrada, porque tudo o que é excluído de você te controla por fora. Qual parte de você tem mais dificuldade de aceitar? Deixe nos comentários. Talvez o que você chama de fraqueza seja o que mais precisa de escuta. Você aprendeu a colocar máscaras. Não aquelas visíveis, mas as invisíveis. As que te fazem parecer forte quando está em ruínas por dentro. Máscaras de eficiência, simpatia, controle e maturidade. Você se tornou aquilo que o mundo esperava. Moldou seu jeito de falar, de se comportar, de sentir. Tudo para caber num molde. Só que nesse processo de adaptação, você começou a perder contato com quem realmente é. Porque toda máscara protege, mas também sufoca.
Carl Jung chamava essa fachada de persona, o personagem social que vestimos para sobreviver. E ele é necessário sim. A questão é, o quanto da sua vida hoje está sendo vivida pelo personagem e não por você? Quando a persona vira prisão, a sombra começa a se manifestar por trás dela, de forma distorcida, impulsiva, desesperada. Você finge estar bem, mas sente que algo está errado. Finge ser calmo, mas explode nos bastidores. Finge ser altruísta, mas se intoxica de ressentimento. Isso não te torna falso, te torna humano. O problema não é ter uma persona. O problema é quando você esquece do eu que existe por trás dela. A sombra não quer expor você. Ela quer libertar você do esforço de representar algo que já não faz sentido. A sombra é o grito silencioso da sua verdade, pedindo para existir sem precisar ser filtrada. É mais fácil odiar do que assumir, julgar do que reconhecer, apontar do que acolher. A mente humana tem um mecanismo sutil de proteção. Ela projeta nos outros aquilo que não suporta ver em si mesma. Por isso você se irrita tanto com pessoas que te lembram o que tenta esquecer. Por isso, o que mais critica no outro, muitas vezes, é o que mais esconde em si. Porque o incômodo que o outro provoca revela a ferida que você camuflou. Carl Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis e mais libertadoras do processo de individuação. O mal que você vê no mundo pode ser o reflexo da sua sombra não integrada. E enquanto continuar apontando para fora sem olhar para dentro, vai repetir ciclos de conflito que poderiam ser portas de cura. Você se incomoda com quem é egoísta, mas vive reprimindo seus próprios desejos. Critica quem se impõe, mas sente raiva por não saber se posicionar. Zomba da vaidade alheia, mas gostaria de se sentir mais visto. O outro vira uma tela. E cada julgamento que você dispara pode ser uma parte esquecida de você tentando voltar para casa. Integrar a sombra não é aceitar o mal. É reconhecer que o ser humano é feito de luz e sombra, e que negar uma parte é amputar a si mesmo. Você diz que quer se conhecer, que deseja se entender melhor, curar suas feridas, crescer emocionalmente. Mas toda vez que se aproxima da própria verdade, recua. Sempre que uma emoção mais intensa aparece, você racionaliza. Quando uma memória antiga emerge, você desvia. Quando o silêncio te convida a parar, você corre para se ocupar. Porque o problema não é a dor, é o que ela revela. Você não teme o escuro. Teme o que pode encontrar quando a luz se apaga. Carl Jung dizia que a sombra é o caminho para a totalidade, mas esse caminho exige coragem. Não é linear, nem limpo, nem fácil. Ele obriga você a olhar para traumas esquecidos, sentimentos que foram chamados de errados, desejos que foram rotulados como vergonhosos. Integrar a sombra é abandonar a fantasia de que é possível ser só luz. É aceitar que ser humano é também ser ambíguo, imperfeito, contraditório e ainda assim digno de amor. Você se ocupa demais, com o trabalho, com as demandas dos outros, com a agenda cheia, porque sabe que se parar, o que foi silenciado vai emergir. E talvez você não se sinta preparado para encarar isso. Mas sem esse encontro não há transformação. Fugir de si é uma das formas mais comuns de adoecer em silêncio. O que você sente quando está só com seus pensamentos? Deixe nos comentários. Talvez o que você evita encarar seja justamente o que mais precisa ser abraçado. A verdadeira liberdade não nasce quando tudo está resolvido. Ela começa no exato momento em que você decide parar de fingir. Fingir que está bem, que não sente raiva, que não sente medo, que não tem dúvidas. A sombra não te aprisiona. O que aprisiona é o esforço diário de parecer inteiro enquanto por dentro você se desfaz em silêncio. O que te cansa não é sentir, é representar. Sustentar uma imagem idealizada cansa mais do que qualquer crise real. Você passou a sua vida tentando ser o que esperavam. Moldou suas palavras, suprimiu seus impulsos, acomodou suas verdades, fez isso para ser aceito. Mas, nesse processo, foi se esquecendo. Um pedaço de cada vez. E cada parte sua que foi reprimida, calada, renegada, virou sombra. E agora ela aparece não para te sabotar, mas para tentar te lembrar quem você é por trás da performance. Carl Jung dizia: liberdade significa ser responsável por si mesmo.
E isso começa quando você tem a coragem de abandonar o personagem e reencontrar a pessoa. Quando você entende que não precisa mais mentir para o mundo, e principalmente para si. Que sentir raiva não te faz uma má pessoa. Que chorar não te torna fraco. Que duvidar não te faz falhar. Tudo isso te torna humano. E é nessa humanidade que mora a liberdade real, a de viver sem a necessidade de fingir o tempo todo. Você passou a vida tentando melhorar. Ser alguém mais forte, mais consciente, mais leve. Leu livros, fez cursos, buscou respostas, tentou controlar pensamentos, eliminar impulsos, manter tudo sob vigilância. Mas ainda assim, algo sempre pareceu faltar, como se existisse uma peça ausente. Um ruído interno que nunca cessava, um vazio que nenhuma técnica preenchia. E talvez agora você comece a perceber. Essa peça que faltava era justamente o que você mais tentou evitar. A parte negada, a sombra. A sombra que você recusou é a chave que sempre faltou, porque é nela que está a origem do seu conflito. E paradoxalmente, a origem da Siddhi, sua cura. Ela carrega dores, sim, mas também carrega potência, carrega sua força silenciada, seu desejo genuíno, sua fúria reprimida, sua intuição esquecida. É o seu não que nunca foi dito, o seu sim que foi engolido, as lágrimas contidas, os gritos abafados. A sombra é tudo que você não quis ser. E por isso mesmo, tudo que você precisa integrar para ser inteiro. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Verdadeira transformação não nasce do que você melhora, mas do que você acolhe. Quando você entende que o monstro não era o inimigo, mas a criança ferida, que o ódio era só dor não ouvida, que o medo era um pedido secreto de acolhimento, que a sombra no fim nunca quis te destruir, ela só queria te completar. Talvez o que você mais rejeitou seja a parte que mais deseja voltar para casa. E esse retorno silencioso e profundo é o início da paz que você nunca encontrou lá fora, porque ela sempre esperou por você dentro.